Boa noite. Oi, Lígia. Oi, Bru. Quanta gente chegando já, rapidinho assim. Eba! Que bom! Isso aí, vamos dando coraçãozinho, quem tá chegando. Oi, irmã. Vamos compartilhar no aviãozinho. Hoje várias pessoas compartilharam nos stories, é tão bom. Chega tanta gente assim que fica sabendo por conta das partilhas de vocês nos stories. Continuem fazendo, muito, muito bom. Oi, Stephanie. Oi, Gi. Tô vendo aqui vocês chegando. Bora subir essa comunicação. Oi, Vivian, conseguiu entrar? Tô contando aqui que hoje bastante gente compartilhou e aí várias pessoas chegaram ali nos stories. Talvez tenham pessoas novas aqui hoje nessa live. Gabriele. Quem tá aqui pela primeira vez vai me contando, tá bom? Eu sempre espero um pouquinho, uns minutinhos para vocês chegarem, para as pessoas serem notificadas. Deixa eu ver aqui. Pati chegou. Olha, Pimada EI. Primeira vez. Oi, Lu. Que bom te ver por aqui. Tem mais gente que é a primeira vez? Oi, Pedro. Oi, Gláucia. E aí, meu povo, vamos falar sobre limite? Oi, Andréia. Vamos dar continuidade ao tema? Vamos colocar o tema. Isso, Bru, coloca. Obrigada. Eu vou colocar aqui, fixar o comentário. Boa. Andréia, você chegou por aqui, eu lembrei de pegar uma folha de papel. Será que o Diogo tá aí? Tá nada, né? Ô, Di, ô, Bru, manda uma mensagem pro Diogo fazendo favor, pra ele vir aqui me ajudar, que eu tô presa, fico presa aqui, ó, no microfone. Fala pra ele trazer a folha de sulfite que tá logo ali, assim, ó, se eu esticasse um pouco, a mão eu pegava. Fazendo favor. Maristela, obrigada, Bru. Bom, já vamos começar. Olha, eu tenho uma vontade de já entrar falando assim sobre o tema, mas é sempre importante esperar um pouquinho porque as pessoas vão sendo notificadas, viu? Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, que seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria receber pessoas novas e encontrar as pessoas antigas, as velhas companhias, né? Eu, então, sou Natúcia, sou professora, terapeuta transpessoal, idealizadora da escola Viver Presente e compartilho aqui toda segunda-feira às 9h30. Já estamos na live 45, essa de hoje. Lives com conteúdos acerca do desenvolvimento pessoal, também a respeito da educação respeitosa, e os assuntos se misturam, eles não são assim tão separadinhos, como esse de hoje. Nós vamos falar sobre limite como um ato de amor, mas pessoas que não têm crianças, muito obrigada. Obrigada. O Diogo trouxe as folhinhas aqui. Então, pessoas que não têm crianças são muito bem-vindas, porque nós falamos a respeito do desenvolvimento humano aqui nessas lives. E claro que é possível que, vez ou outra, a gente fale especificamente sobre temas relacionados a um assunto ou outro. Hoje, no caso, eles se misturam. Esses assuntos são permeados pelo amor. Limite, um ato de amor. E esse limite a gente costuma pensar que é algo relacionado ao outro, né? Porque no geral nós nos acostumamos a entender que o problema está no outro. Falei disso na live da semana passada sobre comunicação. A gente é educado num contexto de perceber que se eu estou incomodado com alguma coisa, se eu estou em sofrimento, o problema está no outro.
E aí logo a gente sai tentando decifrar o outro ou sai tentando mudar o outro. Quando na verdade as mudanças efetivas se referem à mudança do nosso olhar, da nossa perspectiva, da forma como a gente se relaciona. E aqui nas nossas lives, a gente fala sobre um processo de educar para transformar. Mas não é transformar o outro, é transformar esse olhar, transformar essa relação que a gente estabelece com o outro. Então, em todo o tempo que eu percebo que o outro está sem limite, e geralmente é assim num relacionamento com os filhos, os meus filhos estão precisando de limite. O meu marido está precisando de limite. Eu tenho uma amiga que está precisando de limite. Eu tenho um funcionário que está precisando de limite. Ou o meu patrão está precisando de limite. Se eu fico me perguntando ou colocando que o problema está no limite que falta ao outro, sinal de alerta, sinal de alerta. É em mim que esse limite tem alguma confusão aí. Então, nesse limite entre o eu e o outro, pode estar acontecendo uma confusão de uma projeção muito grande mesmo sobre o outro. Aquilo que eu espero do outro é o que me falta. Parece um clichê de psicologia, mas o fato é que assim é. Assim é. Se eu estou percebendo que o outro está muito saidinho, talvez esteja faltando em mim o pulso firme de me posicionar. E aqui então nós vamos indo para um processo de falar sobre constituição de eixo de identidade. Para que eu perceba o limite entre o eu e o outro, é preciso ter clareza da minha identidade. E será que eu tenho clareza da minha identidade? Para eu perceber qual é o ponto que está faltando em mim ou sobrando em mim e que por isso então eu estou com a impressão de que está faltando ou sobrando no outro, eu preciso partir de um processo de reconhecimento. De umas perguntinhas básicas, mas complexas quando nós vamos na prática responder. Quem eu sou? Quem é o outro? Quem eu sou e quem é o outro? Onde eu começo e onde eu termino? Quais são os limites que me contêm? Porque veja, quando a gente fala de limites, quando a gente pensa num limite num limite do rio, na margem do rio, o rio tem as margens e essas margens dão uma segurança para esse rio, porque senão ele transborda. Não tendo limite, ele vai ficando um riozão. Quando a gente pega ali um córregozinho, ele tem ali uma margem. Um limite. Quando a gente diz que tem um limite de proteção no ambiente, num limite de segurança, olha, aqui tem um cercadinho, esse é o nosso limite. Os limites contêm, provém segurança e sociabilidade também, isso especialmente relacionado ao ato educativo. E os limites que me contêm? O meu corpo é o limite, é o meu limite. Onde começa o meu corpo e acaba meu corpo e começa o do outro. Onde começa o corpo do outro e termina o meu. Enfim, parece uma viagem que eu estou dizendo, mas o fato é que muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas de uma maneira tão simbiótica, tão codependente, com dependência emocional mesmo, e a gente não percebe isso. Principalmente quando nós nos dedicamos excessivamente ao outro. Esse outro, mais uma vez, eu repito, pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser uma companheira, pode ser alguém, um colega, um amigo. Quando você se doa excessivamente, de uma maneira integral, sem que haja um limite, uma contenção da sua própria existência, aí, mais uma vez, o sinal de alerta vai ser tocado. Porque você vai exigir do outro que o outro corresponda. E essa não é uma troca saudável. Quando você se doa excessivamente, perdendo o limite da sua individualidade, vai acontecer aí um problema. E muitas vezes esse processo se refere a uma fuga incessante de si. Eu fujo tanto de mim e para ter uma justificativa bem boa para fugir de mim, eu passo a cuidar do outro.
me dedico ao outro excessivamente, exclusivamente, dou minha vida em função da vida do outro. E aí, essa disponibilidade ilimitada para cuidar do outro, para se dedicar ao outro, não tem só a parte boa. Porque olha que generosidade, olha que coisa, né? Que bondade, que generosidade, eu dei minha vida em função do outro. Não tem só bondade aí não, viu? Não tem um movimento saudável de troca aí. Esse movimento é altamente controlador. Você controla o outro, ainda que de maneira amável. Ainda, ao mesmo tempo em que você controla, você deseja ser reconhecido, valorizado, agradado, ser aprovado, amado. Porque eu sou tão bom para o outro, tão bom, me dou tanto, tanto, tanto. Mas essa doação ilimitada é castradora, controladora e, como eu disse, ao mesmo tempo em que se parece amável, em que você está ali, né, sendo reconhecido pela sua bondade. Então há um cuidado de reconhecimento aí, de para quê? A pergunta que se faz é: para que essa doação ilimitada para o outro? Para que eu perdi os limites de mim para me doar ao outro? E daí, de novo eu pergunto, o problema é o outro? O problema é o outro que não tem limite? Ou é você, ou sou eu, ou quem quer que seja, que não se coloca limite, que não se contém? O nosso corpo, assim, a nossa pele dá limite para a nossa existência. E será, como é que a gente está cuidando dessa pele? Como é que será? E não é cuidados estéticos, não. Pode até ser também, mas não é só isso. Mas daí, o problema é o amor? É a doação? O problema não é amor. Amor é maravilhoso, amor é divino. O problema não é o amor. O problema é esse processo de indiferenciação entre o eu e o outro. E é quando ele ultrapassa o limite da individualidade. O problema do amor, e esses dias eu comentei sobre isso nos stories, que eu disse: amor tem limite, e no limite tem amor. E o limite do amor é a nossa dignidade. Isso é muito forte. O limite do amor é a nossa dignidade e é a nossa individualidade. Porque quando ele ultrapassa o limite da individualidade, aí é um problema. Aí esse amor controlador que sufoca. Mas eu dou tanto, eu sou tão disponível para os meus filhos, para o meu marido e ninguém me reconhece. Eu sou tão disponível para as crianças e elas fazem de gato e sapato. Não tem limite essas crianças. Mais uma vez eu repito, são as crianças que não têm limite? Ou as nossas escolhas que são ilimitadas? A nossa doação é que é ilimitada. Mãe é danada para fazer isso, mas não tem só mãe, não. Tem gente aqui que não tem filho e que talvez esteja se identificando, se reconhecendo quando se dá excessivamente ao outro. E esse amor, ele é meio caro, porque você vai esperar em troca, mas ninguém vai ser capaz de te dar em troca. Quando você perder os limites da tua própria individualidade. Lá, tá vendo? Exatamente o que a Lu falou. Esse amor custa caro. Nossa, mas como é caro. E a conta chega, viu? Uma hora a conta chega. Às vezes a pessoa já é idosa e ela fala: eu dei a minha vida pelos meus filhos. Eu deixei tudo pelos meus filhos. Tem gente que se separou quando jovem e aí não se relacionou novamente e diz: mas eu fiz isso pelos meus filhos. Eu não reconstruí minha vida pelos meus filhos. Mas como pesa. Pesa demais. Eu estava aqui vendo um outro comentário da Luana. A Lu é psicóloga. Aqui ela estava dizendo, se não é simbiose, naquele momento em que eu estava dizendo ali sobre essa indiferenciação, né, do eu e do outro. E a Lu está dizendo, complementando aqui, que a mãe é raiz, justamente. Então vamos falar desse amor aí, que nasce
no seio familiar, ali, na nossa relação com a nossa mãe, né? Da mãe com o bebê. Ali nasce esse amor profundo que nós sentimos, que é pele a pele, que é de troca. E a gente sente-se amado quando é cuidado, quando é contornado, quando nós recebemos limite que provê segurança afetiva, limite pelo corpo, cuidado corporal. E aí a gente vai crescendo, nós vamos nos desenvolvendo no ambiente familiar, e ali o ambiente familiar, ele deve ser esse que provê o amor, os limites, os exemplos, os valores, os princípios, a construção moral, ética. Através dos exemplos dos familiares, nós devemos fazer isso com os nossos filhos. Então esse é um ambiente familiar, ok, funcional, né? Ali existe amor, existe limite, existe cuidado, existe carinho, existe frustrações necessárias para que se construam esses limites do eu e o do outro. Existe então essa percepção de que o meu pai e a minha mãe também são seres desejantes, também têm necessidades, não são somente as minhas necessidades que valem, e aí eu vou pelo mundo podendo suportar a relação com o outro. Porque se eu não recebo esses limites em casa, eu também não suporto receber limites fora, certo? Então nós estamos falando aqui de um ambiente funcional, um ambiente familiar que vai ok. Agora, ele pode ser disfuncional também, por excesso de amor ou por falta dele. São dois momentos aí que podem acontecer. Excesso de amor, sabe aquela figura que se disponibilizou excessivamente, que não provê os limites, que se dava o tempo todo, que não promovia as frustrações. Essa pessoa vai crescendo fora da realidade, porque a realidade é limitante. A realidade nos traz contingências, né? Mas se no ambiente familiar não há contingências, não há nenhuma lacuna, só doação ilimitada, esse amor então está em excesso. E aí essa pessoa cresce também achando que vai encontrar em excesso pelo mundo, mas não encontra. E isso causa insegurança. Então essa falta de liberdade, porque tá muito sufocada a relação, de muita doação, não tem lacuna, não tem vazio, não tem oxigênio, é só doação. Então chega em algum momento que essa pessoa cresce e se sente completamente insegura. Agora, o contrário também às vezes acontece, que também é um caso de uma família disfuncional, quando essa pessoa tem falta de amor, não tem cuidados, tem um excesso de liberdade, ninguém olhou, ninguém viu, ninguém concedeu limites também porque não via, porque não estava atento, não percebia a necessidade. Agora, essas duas situações causam uma dependência emocional tremenda, causam uma sensação profunda de vazio existencial, uma pela falta e a outra pelo excesso, e causam o que é pior, que talvez muitos adultos vão se identificar e reconhecer. A partir desse vazio existencial, causa que a gente sai pelo mundo na busca, na procura incessante daquilo que faltou do papai e da mamãe. Isso é comum. Nós vemos, talvez você, eu, a gente vive assim, buscando, com sede, aquela carência existencial que muitos já vivenciaram. Tem aquelas que são toleráveis, que são suportáveis, e tem as outras que ou faltou muito ou teve muito. E daí não soube diferenciar o eu e o outro, não sabe viver sem se colocar muito para o outro, sem se misturar com o outro. Então, nesse sentido de carência ou de insegurança, o vazio interior é essa sensação de que nada me preenche, sempre está me faltando alguma coisa. E eu saio pela vida assim. E aí, será que então quando eu me torno mãe eu consigo prover os limites para os meus filhos? Quando eu começo a me relacionar afetivamente com um parceiro, uma parceira, eu consigo me diferenciar do outro? Então, por isso que a Luana disse, né, que essa
situação da mãe, né? Com a mãe é a raiz. Nesse ambiente familiar, esse amor familiar é que vai trazer pra gente essas notícias. Será que faltou? Ai, Natúcia, agora eu me identifiquei, vi que eu sou super carentona pela vida, saio aí querendo buscar porque acho que faltou. Ah, sim, para todo mundo. Nós vamos ter essa sensação de que faltou sempre. E aí, quando a gente se torna adulto, é que a gente tem possibilidade de trabalhar com isso. E nós estamos aqui fazendo isso. Nós não estamos aqui, lembra que eu já falei nos stories? Não venham para cá achando que vocês vão encontrar uma receita de bolo de como colocar limite para os filhos. Porque eu não acredito nisso. Aliás, desde que eu comecei a desenvolver um trabalho aqui pelas redes sociais, eu sempre me comprometi comigo mesma a não ficar passando para as pessoas ferramentas aleatórias sem fundamentar nos princípios. Porque eu poderia, eu sou craque, eu sou educadora há muitos anos, craque para colocar limite em criança. Eu tenho um monte de ferramenta, mas não adianta passar a ferramenta para vocês se a gente não souber por que é tão difícil eu prover os limites para o meu filho, para minha filha. Por que é tão difícil eu vê-lo frustrado? Por que é tão difícil prover limites para o meu relacionamento para que ele não se torne abusivo? Por que eu me dou tanto para o outro? Então sim, tem uma raiz carencial que nós todos vamos ter, em diferentes medidas. Ou porque te faltou, ou porque você teve de sobra e você não soube conseguir conciliar tudo aquilo que você recebeu com a realidade. Era muito mais do que você podia receber. Você teve muito mais poder do que podia ter com esse amor solto, deliberado, completamente indiferenciado. A gente passa a desvalorizar o excesso. Não é assim? Com tudo que tem de mais, desvaloriza. Assim também é com o amor. Então tá, na vida adulta, qual que é o remédio? Tem solução para isso? Eu vou lá cobrar do meu pai e da minha mãe o que faltou? Eu vou lá pedir satisfação deles que faltou? Ou que tive demais? Onde já se viu? Você deu amor, foi demais? Não, adulto não faz isso. Adulto se cuida. Adulto se dedica ao autoconhecimento. E esses são os remédios. Autoconhecimento para perceber qual é a raiz profunda da minha carência. Autocuidado quando eu percebo. Amor próprio. Então, o limite é um ato de amor consigo mesmo em primeiro lugar. É eu voltar a me conter, voltar para essa casa aqui, que é meu corpo, e me reconhecer de novo. É preencher aquilo que eu considero que tenha faltado com autocuidado, com uma dedicação profunda, com uma autorresponsabilidade, com a construção do eixo de identidade, do falar eu sinto, eu preciso, eu quero, eu vou, eu faço. Então esse eixo de identidade forte do eu, fortalecido, esse eixo de identidade, se você tem filho, se você tem filha, esse é o melhor exemplo que você dá para a constituição do outro. Tá firme sobre a sua necessidade. E o compromisso com o outro. O compromisso com o outro é na permissão do outro existir como ele é. Sem aquele controle, daquela disponibilidade restrita que eu falei ali atrás, que controla ao mesmo tempo em que é amável, ao mesmo tempo em que é valorizado, reconhecido, porque eu dou tanto para o outro. Então, não, o compromisso com o outro é deixar que o outro exista como ele é. E para tudo isso, há que ter coragem. Nós precisamos ter muita coragem para nos tornarmos adultos. Nós podemos continuar pela vida até morrer infantis. Ou a gente pode decidir se tornar adulto e cuidar-se. Cuidar-se, responsabilizar-se pela própria existência. E quando a gente faz isso, a consequência natural é que a gente se relaciona com o outro a partir da nossa inteireza. E daí eu não olho para o outro e falo assim, ele não tem limite. Eu falo, pera lá, onde foi que eu não deixei claro quais são os meus limites? Eu aprendi com uma educadora, que é uma inspiração para mim. Ela diz que quando a gente protege um filho, por exemplo, de colocar o dedinho na tomada, e a criança está indo lá, colocando o dedinho na tomada, ela vai de novo, ela vai de novo, ela vai de novo. E aí, você coloca o limite, aquele limite não é para a criança.
é para você. É para você. Porque você está atendendo a sua necessidade como mãe ou como professora, se tiver professora aqui, de proteger aquela criança. Então você precisa saber de si. Porque tem gente que, negligente, se for uma pessoa negligente, ela olha e faz, tanto faz. Ah, deixa, não vai ser nada, imagina, um choquinho, não dá nada. Agora, quando você está consciente de que ali há um limite, opa, o limite do meu compromisso com a segurança daquela pessoa. Aquele limite que você coloca no teu filho, na tua filha, é para você. Esteja consciente disso. Os limites que a gente provê é para dar segurança para a gente também, de que nós estamos exercendo a função materna ou paterna com responsabilidade. O limite que você coloca num relacionamento para ele não se tornar abusivo é para você, não é para o outro. A consequência é que a gente educa enquanto faz isso. A gente se educa e educa o relacionamento, constrói, desenvolve, cresce. Então você está achando que a sua criança está muito abusada? O que está faltando para você perceber que você está deixando a coisa correr solta? Que você não está colocando o se? Que você não está dizendo quais são os seus limites? Por que você aguenta tanto? Por que você deixa aí tão longe? Então vamos parar de cobrar da criança? E vamos fazer a nossa parte, a autorresponsabilidade? Bora? A Bru tá dizendo, é um ato de coragem e coloca coragem nisso. Opa! A Luana disse, eu garro numa terapia para curar. Isso mesmo! Autoconhecimento, autocuidado. E no autocuidado se inclui terapia, sim. Sim, nós precisamos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, se cuida! Se cuida! Até que você possa ter, se você achar que deve fazer terapia. Tem gente que encontra outros caminhos. Tem gente que vai pela religiosidade, outros pela espiritualidade, outros por um amigo, um livro, alguma coisa. O que não dá é pra gente seguir a vida sendo infantil, cobrando dos nossos pais, não é? Não dá pra achar que o outro tá abusando da gente. E eu não teria outra forma de falar isso sem ser com essa firmeza que eu tô falando. Não dá para colocar a culpa no outro. Chega, nós não somos vítimas das circunstâncias, né? Nós temos sim possibilidade de dizer não, dizer sim para si, mas eu preciso abandonar, porque olha que aquele personagem de doação irrestrita, absoluta, integral, tem alguns ganhos secundários, e eu já falei deles, né? O controle, o reconhecimento como uma pessoa muito generosa, bondosa. Então você tem que ter coragem para abrir mão desses ganhos secundários, tá? Então bora. E aí eu vou para uma dica prática, tá? Vamos para a dica prática, já que eu tava meio brava agora nesse final, chamando atenção para a autorresponsabilidade, porque tá na hora, a gente precisa, né? Então bora. Seguinte, o Sidney tá dizendo, melhorei muito essa parte depois que fiz constelação familiar. Aí, Sidney, a gente vai encontrando os recursos, né? Tem gente que vai pela via da constelação, enfim, tem tantas vias. O que não dá é pra gente ficar só arrumando desculpa pela vida, né? Já chega! É assim? Amanhã tem uma galera que tá aqui que começa comigo pra se conhecer, né? Bora lá! É assim, a gente vai pelo processo de autoconhecimento. Então é o seguinte, tá achando que tá demais, que tá todo mundo sem limite? Vamos delimitar a coisa? Vamos para uma prática? Você pega uma folhinha de papel, a Andrea vai lembrar, a gente fez um atendimento na sexta-feira e eu falei sobre isso com ela. E vocês acreditam que hoje, em mais um atendimento, eu falei a mesma coisa? Pois é, estamos. E o tema da live já estava aqui, ó. Já estava aqui elaborado. Então é o seguinte, você pega uma folhinha de papel, considerando que uma família com 4 pessoas, por exemplo, a gente vai fazer uma folha assim de papel divididinha por 3, tá? Aí divide a folha. Gente, isso aqui é intenção minha, tá? Não tem nada de teórico nisso. Isso aqui é coisa que me surgiu na hora ali, no atendimento com a Andrea. Você acredita, Andrea? Eu fico criativa quando eu tô atendendo.
Aí você divide de novo, tá? Divide assim em 3 e depois na metade. Aí você abre, tchan, 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 6 espaços, certo? Daí você vai escrever o seguinte, aqui de casa, por exemplo, Natúcia, Diogo, Pedro, Antônio, casal, irmãos, por exemplo, que aqui nós somos em 4, tá? Você faz aí do tamanho da tua família e escreve quais são as suas necessidades. Reconhece quais são as necessidades do outro. Se for possível, faz junto, faz em família, faz com teu marido. Então, nós estamos aqui delimitando. E, ó, tá vendo esses pedacinhos aqui, ó? Ó. Ah lá, a Andréia tá dizendo que parece bobo, mas faz muita diferença. Olha lá, ó. Amou o exercício. Que bom. O relato da Andréia aqui. Então, tá vendo isso aqui? Ainda falava pra Andréia na sexta. Faz no papel, não deixa na cabeça. Coloca no papel. Isso aqui é o limite, ó. Entre o eu e o outro. E depois o outro limite entre o eu, o outro e o outro. Tá vendo? Você vai delimitando aqui. Isso aqui é uma prática simples. Para você ver que essa escrita com uma função de exorcizar, de trazer de fora, de dentro para fora, aquilo que está aí te incomodando. Você sabe quais são suas necessidades? Por que você não está dando conta de atender as suas necessidades? Porque você não sabe quais são. Começa a saber, escreve aqui. Sabe quais são as necessidades do seu marido? Pergunta para ele. Você sabe quais são as necessidades do seu filho mais velho, do seu filho mais novo e dos irmãos? Eles têm momentos para brincar juntos, tem momentos que ficam juntos. E do casal? E depois com a Andréia a gente percebeu que faltou um tópico aqui que seria o da família. Então pode fazer aqui embaixo, ó, o que é de todo mundo? Ah, tá bom, Natúcia, faço o que com isso aqui? Fica olhando, lê, relê, lê de novo. E dependendo da sua necessidade, você vai saber o que fazer. No caso, por exemplo, de uma família, vai ser criar uma rotina, estabelecer momentos para cada um, para as duplas, para todos juntos. Por exemplo, da mãe que tem 2 filhos, que momento que eu fico com o mais velho, que momento que eu fico com o mais novo? Será que eu estou me dedicando muito mais ao pequeno do que ao mais velho? Ou o contrário, que também acontece? Será que eu esqueci completamente da relação de casal? Será que não tem momentos em que a família está compartilhando juntos e cada um só cuida de si? Então aqui é um processo de reconhecimento e de delimitação entre o eu e o outro. Né? E aí, mas não é disso que eu estou falando, não é disso que eu estou precisando. Estou precisando é colocar limite na criança que está muito com comportamentos desafiadores. Então comece colocando os limites em você e aí você vai saber que logo os comportamentos desafiadores da sua criança amenizam. Porque você parte do seu reconhecimento, do autocuidado, da sua responsabilidade pelo que você tem que fazer. O que você tem que fazer para sua criança é o que você tem que fazer consigo mesma, consigo mesmo. E assim vai pelos relacionamentos e enfim, depende aí das pessoas que estão assistindo, depende da sua necessidade. Tudo depende da sua necessidade e da validação da sua necessidade. E quando a gente é adulto, quem é que valida a nossa necessidade? Vou ficar esperando que meu marido reconheça o que eu preciso? Ai, nossa, ele não tem sensibilidade nenhuma, nem sabe o que eu preciso. E você tem sensibilidade? Ou você segue pela vida insensível consigo mesma, consigo mesmo? Se eu não sei o que eu preciso, como é que eu vou falar para o outro o que eu preciso? Não é? Então eu preciso saber, precisa partir daí. E se eu não sei o que eu tolero, o que eu não tolero? O que a minha criança faz que está me incomodando tanto? Ai, tá respondendo, ai, tá jogando coisas. O que eu tô tolerando? Por que eu não deixei mais claro que isso aqui em casa não pode? Quais são os valores familiares? O que é aquilo que eu entendo como importantes para a educação da minha família? Esse é o nosso papel. Agora, se eu ficar o tempo todo preocupada em agradar, o tempo todo preocupada em estar presente sem que nenhuma frustração aconteça para minha criança, bom, aí a consequência é clara, não vai ter limite. Aí não espere que o outro tenha limite. Recado tá dado. Recado dado. Visualizar tudo isso é imprescindível, a Andréia tá dizendo. Exatamente.
Visualizar. Não dá para só ficar na cabeça. Não dá, tem que tirar da cabeça, principalmente para as pessoas que são muito mentais, cabeção, fica pensa e não sai do lugar. Ah, nossa, escutei falar que é uma coisa boa. Não, faz, escreve, coloca. E se possível ali, ó, com sua mão é importante. Coloca esse... Ah, até a cachorra a André incluiu. Ai, isso aí. Ai. Fico imaginando a necessidade da cachorra. O Fábio tá dizendo: o amor por um filho é incondicional. E amar é saber dar limites, deixar-se frustrar e não transferir responsabilidades, é assumir seu lado de responsabilidade. Exatamente. E eu vinha falando antes, Fábio, que esse amor também tem limites, embora ele seja incondicional. Alguns dizem que esse é um mito. Então depende, são vertentes. Mas ainda assim esse amor precisa, né? Precisa ter limite, senão fica indigno, descaracteriza o outro. Andréia, e eu já indiquei a prática para uma amiga. Bora espalhar essa prática aí do papelzinho. Ai. Que belo recado a Vivian tá dizendo. Vocês viram que hoje eu tava meio brava. Aproveitando uma energia aqui que tá fluindo em mim. É bom, né? Bom. Nos doamos tanto e nos esquecemos de nós. Pois é. Mas não tem tanta ingenuidade nesse esquecimento aí não, viu, Gláucia? Tem assim, nossa, não é que me esqueci? É que a gente só cá entre nós, já que nós só temos 35 pessoas aqui, não conta pra ninguém, mas às vezes a gente faz a questão de esquecer. Eu quero tanto esquecer de mim que eu saio correndo me doando pro outro, entendeu? Tem assim um lapso de memória. Me esqueci. Não, na verdade a gente é que se interessa muito por se esquecer. Que assim eu não preciso me cuidar. A gente se torna viciado em cuidar do outro. Não é não? Não é? A Vivian tá pedindo pra eu parar de bater. Ai, coloca no papel, rever. Vocês fizerem, me manda uma fotinha, tá? Compartilha lá nos stories de vocês. Vamos criar uma hashtag? A Bru que é boa pra criar hashtag. Bru, você tá aí? Hashtag Folhinha das Necessidades. Que é isso? Se a Bru tiver... igual no caso da Bru. No caso da Bru, ela mora lá com a mãe dela, com o pai dela. Ela não precisa ficar dando conta da vida dos pais dela adultos, viu? Ela tem que fazer por ela. Pedro tá aí? Viu, Pedro? Outro dia o Pedro tava me perguntando, né, em relação às questões lá da família. Então, faça o seu. Então, no caso da Bru, do Pedro e dos solteiros, Stephanie, que tá por aqui, quem mais? Né? Faz assim, ó. Ó, que delícia. Uma folhona. Vocês são jovenzinhos, jovens. Os jovens podem ter muitas necessidades, muitos desejos. Coloca. Porque eu tava falando pra Andréia que mãe, pai, a gente vai aprendendo que, enfim, ó, a família ficou muito grande assim, olha o tamanho. Você tem que dar uma delimitada nos seus desejos, né? Nos seus anseios, você dá uma delimitada. Agora, se é jovem, faz assim, ó, inteirão, viu? Minhas necessidades. E bate nela. Ah lá, a folha inteira só tua. Ai, que inveja. A Bruna colocando, aprendendo a sobreviver. Ô Pedro, como assim compliquei pra você? Ficou fácil. Folha em branco aqui pra você dizer suas necessidades, Pedro? Como assim? Ai, pelo amor de Deus. Às vezes eu fico vendo, a Stephanie tava ali se apresentando no Pra Se Conhecer, 19 para 20 anos. Queria eu com 19 para 20 anos ter tudo isso de acesso. Eu fico admirada com vocês, com esse interesse por tornar-se gente preenchida de si mesma. Ai, que maravilha. A Luana disse, maravilhoso esse exercício de se observar, se considerar, resgatar o amor próprio. Nossos filhos precisam da gente bem, saudáveis e felizes, e inteiros, não é? A Natália tá dizendo que vai fazer urgente, isso aí. Isso, faz. Bora fazer. E é isso, né? Então tá, então por aí.
Literalmente cada um no seu quadrado, Bru. Ah, tem outra hashtag, Bru? Cadê? Não vi essa daí, do cada um no seu quadrado. Ah lá, cada um na sua. Entendi, agora eu vi. Entendi. É isso aí. É você ocupar seu espaço e deixar que cada um ocupe o seu também, o D, né? E assim vai. Tem um monte, né? Vocês podem usar o que vocês quiserem de hashtag. Limite é amor, reconhecendo a minha necessidade. Eu tô falando, não para. A criatividade dessa minha amiga não para. Hashtag é com ela mesma. Gente, é isso. Um beijo, boa semana, que vocês fiquem bem consigo mesmas e consigo mesmos. Não é ficar bem felizinho, não. É ficar bem dentro, tá bom? Vocês consigam suportar estar dentro. Esse é o caminho. Limites, isso também é uma forma de amar. Isso, assim é. E quem que tá aqui e é do Pra Se Conhecer, amanhã a gente se encontra, amanhã a gente tem mais. Bora? Beijo, beijo. Tchauzinho.